Olá, olá! Vem chegando para mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje, e nesse boletim você vai conferir as principais notícias em destaque do dia. Rainha Elizabeth com Covid manda o seu recado, emoção em reencontro. No caso, Henri Borel tem carta inédita e também vamos falar sobre condenação. Aqui você vai conferir as notícias que você não pode perder sobre o caso Henri Borel e as principais notícias do dia você confere aqui com a gente no canal Suas Notícias Hoje. Então se prepare e vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários, pois estamos aqui para falar das principais notícias do dia de hoje, tudo que é destaque no Brasil e no mundo das celebridades, com os famosos casos da vida real e todo o bafafá na política. Vem participando e deixando seu comentário sobre cada uma dessas notícias. A rainha britânica Elizabeth enviou uma mensagem de condolências ao Brasil nessa semana, enquanto continua exercendo suas tarefas oficiais, apesar de ter testado positivo para a Covid-19. O Palácio de Buckingham anunciou que Elizabeth, aos 95 anos, está com sintomas leves, típicos de um resfriado, mas deve continuar cumprindo alguns compromissos, uma indicação de que a mais longeva monarca do planeta não está gravemente abatida. Desta maneira, ela enviou uma mensagem ao Brasil dizendo que está profundamente triste de ouvir sobre a destruição causada por inundações na cidade de Petrópolis, que deixou mais de 175 mortos. Meus pêsames e orações estão com os que perderam suas vidas, entes queridos e lares, assim como os serviços de emergências e todos os que estão trabalhando para apoiar as iniciativas de recuperação, disse a rainha em sua mensagem. E a rainha é exemplo, né, pessoal, de que a vacina salva. Então, pessoal, vamos continuar com esse esforço. A pandemia ainda não acabou. Vamos falar agora de história emocionante, caso Henri Borel e condenação. Vem com a gente, porque uma família na Califórnia, nos Estados Unidos, se reencontrou com sua cachorra Zoe depois de 12 anos de seu desaparecimento. O San Joaquin Animal Services recebeu uma ligação sobre um cachorro de rua que havia sido deixado em uma propriedade rural nos arredores da cidade de Stockton. A pessoa que ligou disse que o cachorro parecia ser velho e doente. Quando o oficial de serviços de animais, Brandon Levin, escaneou o chip de rastreamento, ele ficou chocado ao descobrir que Zoe havia sido dada como desaparecida na cidade de Lafayette. Zoe estava desaparecida há tanto tempo que a empresa de microchips a listou como falecida em seus registros, disse o serviço de animais. Os proprietários agora moram em outra cidade, mas felizmente ainda têm o mesmo número de telefone. Levin foi capaz de se conectar com eles e dar-lhes a grande notícia. A dona Michelle reconheceu Zoe em Rio Vista depois de 12 anos separadas e ela disse, num relato emocionante: "Nós a pegamos no canil quando ela tinha 6 meses de idade com sua irmã gêmea. Elas estiveram conosco por cerca de 6 meses e então fomos à loja por cerca de 20 minutos e voltamos e ela estava desaparecida", disse Michelle em um vídeo compartilhado no Facebook. Ela contou que ficou chocada ao ouvir as notícias sobre Zoe. "Eu não esperava que isso fosse acontecer. Estou animada para recuperá-la, deixá-la saudável e deixá-la viver o resto de sua vida conosco." E aí, pessoal, que ótima notícia! Já imaginaram reencontrar seu animal que foi dado como falecido após 12 anos? Bom, e vamos falar agora sobre o caso Henri Borel. Em carta inédita, Jairinho empodera novo advogado. A briga entre os advogados do médico e ex-vereador Jairo tem um novo capítulo desenrolado. Em uma carta que foi obtida com exclusividade, o político preso em março do ano passado delega ao advogado Lúcio Adolfo da Silva o comando de sua defesa no processo que julga o caso.
O documento escrito a próprio punho é revelado após o vazamento de um áudio à reportagem e em meio a uma intensa disputa por protagonismo entre a equipe recentemente constituída após a saída de Brás Santana no processo. Experiente criminalista, Adolfo também defendeu o goleiro Bruno em um outro processo. E vejam o que Jairinho disse nessa carta. Eu, Jairo Souza Santos Júnior, declaro que Dr. Lúcio Adolfo da Silva é meu advogado. Ratifico os poderes outorgados, devendo dirigir e comandar o processo que tramita no 2º Tribunal do Júri. Qualquer advogado para permanecer no processo, apenas os advogados autorizados pelo Dr. Lúcio Adolfo, após notificação aberta ao declarante. Declaro ainda que prestei essas declarações sem qualquer coação, pressão ou cobrança. Por fim, reconheço as estratégias defensivas do Dr. Lúcio Adolfo, concordando na sua integralidade. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022. Na mesma data da carta, o advogado Fabiano Lopes, ligado a Flávia Frois e que recentemente ingressou na enorme equipe de criminalistas constituída por Jairinho, afirmando que teria substituído Lúcio Adolfo no processo. Ele não apresentou, contudo, procuração ou documentação desse suposto ato. Lopes não se manifestou após a publicação desta carta. Novas cartas vieram à tona e mostram a cisão do grupo de Flávia Frois com Lúcio Adolfo. Um áudio obtido por Flávio Fernandes, ex-advogado do pai de Henry, o engenheiro Leniel Borel, dizendo que ele comanda o processo. O criminalista chegou a atuar como assistente no Ministério Público na acusação. A gravação revela que o criminalista estaria atuando também no caso Henry, o que pode configurar os crimes de tergiversação e patrocínio infiel. Procurado essa semana, ele declarou que não atua no processo do menino Henry, embora atue na defesa de Jairinho em outro processo. Eu é que comando isso aí porque eu fui assistente de acusação e o objetivo era eu entrar porque era assistente de acusação. O assistente de acusação que saiu do processo porque discordava dos métodos de Leniel, entendeu? Diz Fernandes em um trecho do áudio. O criminalista trabalhou com Leniel Borel até junho de 2021, quando pediu formalmente a exclusão do seu nome do rol de advogados que representam a assistência de acusação. Fernandes, no entanto, manteve estreito contato com o pai de Henry até o dia 22 de janeiro, quando saiu de um grupo de WhatsApp do qual fazia parte, ao lado de outros defensores. A desconfiança de que Fernandes poderia estar fazendo jogo duplo levou Leniel a ingressar com uma representação contra ele na OAB no último mês. E você continua acompanhando com o nosso canal todos os desdobramentos sobre o caso Henry Borel. E vejam que impressionante, a juíza Ingrid Charpinel Reis, do 6º Juizado Especial Civil do Rio de Janeiro, condenou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, a pagar R$40 mil para o cantor e compositor Chico Buarque por danos morais. Isso mesmo, esse processo ocorreu depois que Leite publicou um vídeo em suas redes sociais para uma campanha publicitária no último dia 7 de setembro de 2021, em comemoração à independência do Brasil, e na gravação ele usou o nome e imagem de Chico para fazer uma crítica à polarização entre direita e esquerda. Eduardo Leite disse: "Não precisamos pensar todos iguais para sermos todos o mesmo Brasil. Basta aceitar, respeitar, conversar com as nossas diferenças. Basta ver no Chico Buarque e no Sérgio Reis duas belezas musicais e não só duas escolhas políticas. Basta lembrar que nós, assim como eles, somos todos brasileiros." Em sua sentença, a juíza afirmou que Leite extrapolou o limite de seu direito a usar a imagem e nome de autor em sua campanha publicitária. O advogado João Tancredo, que representa o artista, diz que quando se usa uma obra de alguém, mesmo que autorizada, para um fim que o autor não concorde, isso é uma ofensa ao criador. E Chico não autorizou o uso de sua obra e de sua imagem para atividades comerciais. E além de pagar a indenização,
ação, Eduardo Leite deve publicar em suas redes sociais a sentença proferida pela juíza, sob pena de multa por descumprimento. Ele ainda pode recorrer da decisão. E aí, deixa aqui nos comentários o que você achou das notícias do dia de hoje. Se você ainda não é inscrito, corre lá, faça a sua inscrição, ative as notificações e o seu like ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui para vocês. E nos vemos logo mais para mais notícias. Até já!